Seja bem-vindo ao mais um Pod Life Express. Mateus 9:20 diz assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Por 12 anos, essa mulher sofreu com essa hemorragia. Por 12 anos, ela provavelmente sofreu discriminação, pois as mulheres, quando sangravam, elas eram consideradas sujas. Por 12 anos, então, nós presumimos que essa mulher, ela se sentiu suja. Mas um dia a esperança chegou na vida dela, Jesus de Nazaré. Jesus, ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para o Pai. O pecado era como uma porta fechada entre nós e Deus. Na cruz, Jesus abriu a porta e passamos a ter acesso direto ao Pai. Aleluia! Jesus é a verdade. Jesus, ele nos ensina a verdade através dos seus ensinamentos, o que precisamos para sermos chamados verdadeiros filhos de Deus. Jesus é a fonte de toda vida. Ele venceu a morte. Jesus disse que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, somente encontramos vida na presença de Jesus. Aleluia! Essa mulher, ela entendeu isso. Ela teve fé e profetizou para ela mesma. A Bíblia não nos diz que ela tinha uma amiga que ficava falando com ela sobre Jesus, sobre cura, e tudo bem, porque existem pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho para nos ajudar a fortalecer na nossa fé. Porém, ninguém pode ter fé por nós. Fé é uma ação que vem de nós, que nós precisamos desenvolver em nós mesmas. A multidão gritava e apertava Jesus, porém, ela chamou a atenção de Jesus na intimidade, com humildade. E a pergunta nesse dia, para mim e para você: temos entrado na intimidade para acessar Jesus? A intimidade surge através do relacionamento. Quanto tempo do seu dia você passa se relacionando com Jesus? O seu relacionamento com Jesus é na intimidade diariamente ou com a multidão que pressiona somente nos momentos de desespero? A Bíblia nos diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, não tem como você ter fé se você não conhece a palavra de Deus. E se você não conhece a palavra, você não tem intimidade, você não conhece a Deus. Essa mulher teve fé por ela mesma, de que seria curada se o tocasse, e assim o fez. E Jesus perguntou: quem me tocou? Nem mesmo os discípulos que andavam ao redor de Jesus, protegendo, viram quem havia tocado nele. Os discípulos disseram: a multidão te aperta, como saberemos quem o tocou? Entendam, quem extrai virtude de Jesus não é a multidão que aperta, que pressiona, mas quem se prostra na presença dele. Quem tem humildade para entender que somente o tocar na orla das vestes dele já tem a vida mudada. Não é com arrogância que nós acessamos a Jesus, é com intimidade, é com humildade. Nosso pastor sempre diz: as coisas de Deus são para todos, mas nem todos são para as coisas de Deus. Jesus, ele não precisava ter parado e perguntado quem o tocou. É claro que Jesus sabia quem havia tocado nele, mas ele queria honrar a fé daquela mulher. Não para que o mundo visse, mas para dizer a ela que ele havia, que todo o sacrifício que ela fez para se aproximar dele, toda a fé que ela teve, que ela seria curada, não tinha sido em vão. Jesus estava dizendo para ela: eu te vejo. E o Senhor te diz nesse dia: ele te vê,
Ele vê as tuas petições, Ele vê as tuas lágrimas. Somente com um toque dEle você recebe a cura, a tua vitória vai chegar, mas você precisa ter fé. A fé da mulher do fluxo de sangue era prática, porque ela não ficou parada esperando que Jesus chegasse perto dela. Ela saiu ao encontro e procurou se aproximar dele. A verdadeira fé nos leva a agir. O semeador planta a semente esperando a colheita. Ele não sabe como será a colheita, mas ele planta, ele rega, ele faz todo o processo para que a colheita seja grande. Ele está tendo esperança naquilo que ele não pode ver, mas ele deseja. Isto é ter fé. Assim, nós precisamos semear na oração, na leitura da palavra, na intimidade com o Senhor, para que a nossa fé se desenvolva e venhamos a colher os frutos que desejamos nas nossas vidas. E lembrando que o maior fruto da nossa fé é a intimidade com o nosso Pai. Guarde essa palavra no seu coração, que essa palavra venha te abençoar nesse dia, em nome de Jesus.